Ponto de equilíbrio é o mínimo necessário que você precisa faturar para você pagar todas as suas contas e zerar no final do mês. Isso parece terrível, né? Mas é a grande realidade da maioria dos empreendedores aqui no Brasil. Me chamo Priscila Dunker, sou consultora financeira e já curte esse vídeo e se inscreve neste canal para você não perder nenhum conteúdo. Ponto de equilíbrio é o mínimo necessário que você vai faturar na sua empresa para que você pague todas as suas despesas e zere a sua conta bancária no final do mês. É o ponto inicial para que você consiga ver o dinheiro sobrar no caixa da sua empresa. Muitas pessoas não sabem qual que é esse valor, qual que é esse ponto de equilíbrio. E essa falta de clareza faz com que você se estacione. E por que esse conteúdo é tão relevante? Eu venho recebendo muitas mensagens dessa forma aqui, ó. Minha empresa vai de mal a pior. Fluxo de caixa não existe mais. Escolhendo quais contas pagar, até onde tentar sair do buraco. E essa é a realidade de muitos empreendedores. Porque não existe clareza do que precisa ser atingido. E quando eu falo que precisa ter essa clareza, eu estou falando de você saber exatamente qual que é o valor. Por que o fluxo de caixa dela está de mal a pior? Quanto que ela precisa faturar para conseguir pagar tudo? Quantas pessoas ela precisa atender naquele dia para que ela consiga atingir aquele faturamento, né? Porque muitas vezes existem relatos dessa forma aqui, ó. Hoje estou perdida, sei que tem entradas, mas não consigo encontrar uma maneira de organizar isso. Porque essa pessoa, ela faz tudo, né? Ela tem um restaurante, ela que faz a limpeza, o salgado, ela que faz o almoço, enfim, ela fica sobrecarregada e não consegue tirar tempo para analisar ali as finanças. E eu digo para você, com pouquíssimo tempo por dia, você consegue organizar as suas finanças. É o básico bem feito que precisa estar dentro do teu negócio. Você não precisa reinventar a roda. Você precisa sim estudar a maneira certa de aplicar o básico bem feito dentro da sua empresa. E antes de eu falar sobre como você calcula o ponto de equilíbrio, para que ele serve, né? Ele serve para você saber exatamente até quando do mês você vai trabalhar para que você pague todas as suas contas. E a partir daí, comece a sobrar dinheiro no caixa da sua empresa. A partir daí, você começa a ter um percentual do teu faturamento sobrando ali no caixa da sua empresa para reinvestir no seu negócio, para você fazer distribuição de lucros, enfim, fazer a reserva financeira do teu negócio também. Antes de a gente saber como que se calcula esse ponto de equilíbrio, existe algo que precisa ser esclarecido, porque você vai precisar saber qual que é a diferença entre uma despesa variável e uma despesa fixa para você conseguir preencher da forma correta e saber separar ali o seu ponto de equilíbrio. As despesas variáveis e fixas, e você vai entender a hora que eu projetar a planilha, elas são fundamentais, por quê? Porque o teu ponto de equilíbrio, ele é calculado a partir da tua margem de contribuição. E a tua margem de contribuição, ela é composta apenas com a tua despesa variável e não entra a sua despesa fixa. Então, por isso que é importante você saber qual que é a diferença entre uma e outra, tá? O que são despesas variáveis? Elas variam conforme a sua venda. Então, se eu vendo mais, elas aumentam. Por exemplo, no caso do ponto de equilíbrio, nós vamos considerar impostos e fornecedores como uma despesa variável. Por quê? É algo que, quanto mais você vende, mais elas aumentam. Quanto mais você vende, mais você precisa comprar mercadoria e pagar fornecedores. Quanto mais você vende, mais você tem que pagar impostos também. O que mais é uma despesa variável? As taxas de cartão, por exemplo, né? Quanto mais você vende, mais você paga de taxa de cartão da maquininha que você passa ali. Quanto mais você vende, mais embalagens você gasta. Então pensa agora quais são as despesas que, se aumenta a sua venda, aumenta a sua despesa também, tá? Por exemplo, também, se acaso você trabalha com frete, né, que você faz entrega da mercadoria, o frete é uma despesa variável também, tá?
Despesas fixas. O que são despesas fixas? E um dos erros principais dos empreendedores é achar que despesa fixa não muda de valor. E sim, ela muda de valor todos os meses. O que é uma despesa fixa? Energia elétrica, água, contabilidade. Energia elétrica e água, por exemplo, é uma despesa que ela vai variar conforme o mês, conforme o consumo, não vai vir um valor fixo para você. Não é sempre R$ 300. Então, não é porque ela não vem sempre fixo que ela não é uma despesa fixa. Despesa fixa pensa aqui comigo agora, fechou o teu negócio, você não pode trabalhar, mas existem algumas contas que continuam vindo para você pagar. O que são essas contas? Essas são as despesas fixas, ou seja, água, energia, contabilidade, o seu salário, aluguel também é uma despesa fixa. Ah, eu tenho contrato com uma pessoa do marketing, é uma despesa fixa. Então, tudo que não depende se você vende ou mais ou não, mas ela existe, é uma despesa fixa. Se hoje você parar de vender, o que ainda continua pagando no seu negócio? Isso tudo são despesas fixas. E agora a gente vai lá para a planilha para eu explicar para vocês como que você calcula ao teu ponto de equilíbrio. Vou mostrar para você aqui na planilha, mas você pode fazer isso ali na sua casa. Pega papel e caneta na mão que você consegue calcular o seu ponto de equilíbrio aí na sua casa, tá? Primeira coisa de todas é saber qual que é o teu faturamento. E quando eu falo de faturamento, eu estou falando do ato da venda e não do teu recebimento. Aqui nós não estamos falando sobre fluxo de caixa, e sim o faturamento mesmo, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui eu estou simulando que a sua empresa, ela fatura R$ 40.000 por mês. E essa empresa, ela ainda faz o tal do vezes 2, que ela compra R$ 10 e vende a 20. Ela ainda não sabe qual que é o seu markup próprio e faz o vezes 2. Ou seja, então, de tudo que ela vende, 50% ela paga para os fornecedores. Então, ela vai pagar 20 mil de fornecedor. 40 mil vai gastar os R$ 20.000 ali com fornecedores. Percebe que aqui em cima, ó, nós dividimos entre os custos variáveis. São todas as despesas variáveis. Quanto mais você vende, mais elas aumentam, tá? Segundo item aqui são os impostos. Eu vou colocar aqui como se a pessoa fosse do Simples 6%. Ou seja, 6% de R$ 40.000 dá 2.400. E outras despesas variáveis aqui, tá a questão de embalagem, de taxa de cartão, se tem um frete ou outro, mas essa empresa aqui ela não trabalha com entregas, então é somente a taxa de cartão e as embalagens, sacola de presente, laço, enfim, que ela ocupa, tá? Joguei aqui um valor de R$ 800, que equivale a 2% do faturamento dela, então é R$ 800. Somando isso daqui, dá 23.200. Está aqui a somatória. Então, 40 mil tirando 23.200, sobrou 16.800, que é a sua margem de contribuição. Margem de contribuição é o indicador mais importante do seu negócio, tá? Ou seja, 16.800 dividido por 40 mil dá 42%. E gravem esse percentual, que é a partir daqui que nós vamos calcular o ponto de equilíbrio, tá? Aqui nas despesas fixas, eu vou começar a enumerar aqui. Vou dar um igual aqui para mim colocar aqui quais são as despesas dessa pessoa. Ela paga R$ 4.000 de aluguel, 800 de energia elétrica, 200 de água, 400 de contabilidade. Ela tem um funcionário que vai mais ou menos 2.500 por mês e a pessoa tem um prolabore de R$ 5.000. 12.900 deu o total de despesa. Só que aqui eu quero calcular qual que é o ponto de equilíbrio com as despesas financeiras dela também. Quando ela foi abrir a loja, ela foi lá no banco e ela pegou um empréstimo. E ela
paga por mês R$ 4.500 de um empréstimo que ela pegou. Então, eu vou colocar aqui junto porque eu quero saber como que fica. Ou seja, as despesas fixas dela dá 43,5% do faturamento dela, 17.400. Então, a empresa dela está ficando R$ 600 negativo todos os meses. Quanto que ela precisa vender a mais para que ela consiga pagar e zerar a conta? Deveria ser 40.600? Não. Por quê? Porque quanto mais ela vende, mais vai aumentar isso daqui. Ou seja, se ela vender 40.600, só 42%, que é a margem de contribuição, é que vai sobrar aqui embaixo para ela. Então, a conta não vai fechar. Então, qual que é o ponto de equilíbrio e como que a gente calcula isso? Você pega o teu total de despesas fixas e divide pelo percentual da margem de contribuição. Nesse caso, 41.428. Se eu colocar aqui, eu vou colocar 42 só para a gente fazer a contraprova aqui, tá? 50%, 6%, 2%, e eu vou colocar aqui a despesa de 17.400 para você ver que vai zerar aqui embaixo, ó, quase zerou. Se eu colocar o 41.428,57, ó, zerou a conta aqui embaixo, tá? Por quê? Porque não é só você vender o 40.600, e sim vender a mais para cobrir esse teu custo variável. Porque quanto mais você vende, maior é esse custo variável aqui. Agora você já sabe como você faz para calcular o seu ponto de equilíbrio. Você já sabe até que dia do mês que você vai trabalhar para pagar todos os seus boletos. E a vida, ela pode ser muito mais do que só pagar boletos. Não precisa reinventar a roda, calcula ali, tenha clareza de onde você precisa chegar, o que você precisa faturar para ver a lucratividade na sua empresa. Eu te espero no próximo vídeo.